Olá, meus caros, sejam bem-vindos à nossa aula, se não me engano, de número 3, não é? Hoje nós vamos tratar acerca do direito e a moral. Começar a tratar do tema direito e moral. Não podemos nos perder. Nosso curso é dividido em 3 partes. 2 partes e a terceira se der tempo. A primeira parte vai tratar sobre direito, moral e justiça. O que é direito, o que é moral, o que é justiça, qual é a relação entre direito, moral e justiça, ok? A segunda parte, superada, essa parte a gente vai esmiuçar, vai se aprofundar nos estudos das correntes filosóficas, ou seja, nas correntes, nas escolas de filosofia do direito diferentes que surgiram no decorrer do desenvolvimento do pensamento humano. E se nos sobrar tempo, então nós vamos adentrar um pouco na seara da interpretação do direito, a questão hermenêutica, a questão da hermenêutica jurídica, que também faz parte da cadeira de filosofia do direito, ok? Primeiramente, o que é moral? Quid sit? O que é moral? Moral vem do termo latino mores, que é um significante para o mesmo significado da palavra grega ethos. Veja, nós temos ética e moral, ethos e mores, como sendo sinônimas no estudo da etimologia do termo moral. Mas hoje em dia nós distinguimos ética e moral da seguinte maneira. Ética seria um conjunto de costumes de determinado povo, em determinado local, em determinada época. E esses costumes, quando são internalizados pelo indivíduo, eles se tornam moral. Ética, externo. Moral, interno. Muitas vezes isso se combina, o interno com o externo se combina. Muitas vezes isso não se combina. Muitas vezes os valores éticos não são condizentes com os valores morais de determinada sociedade. Valores éticos, ou melhor, valores éticos de uma sociedade não condizem com os valores morais de alguns indivíduos dessa sociedade. E vice-versa. Okay? Ética externo, moral interno. Mas algumas vezes nós vamos tratar da questão ética como sendo moral. Por quê? Porque a ética pode ser compreendida como uma moral lato sensu. Moral lato sensu é a moral interna e a moral externa, que é ética. Moral stricto sensu, já falamos sobre isso, é a moral interna, única e exclusivamente interna. Ok? A verdade é que tanto ética quanto moral, tanto ethos quanto mores, eles nos apontam para a ideia de costumes. Costumes. E o que seriam costumes? Bem, os costumes são regras de conduta humana que têm como objetivo reger as relações entre as pessoas. Mas de onde vêm esses costumes? Alguns justnaturalistas defendem que os costumes são de ordem metafísica, ou seja, são de Deus, são da espiritualidade, etc. Já outros justnaturalistas, menos metafísicos, mais realistas, entendem que os costumes derivam da própria natureza. Os costumes seriam um sentimento espontâneo do ser humano. E os positivistas? Bem, os positivistas entendem, em maior ou menor grau, que os costumes derivam da razão humana. A razão humana que, por ser sensível a ponto de entender a necessidade de se conviver, ou seja, de se viver em sociedade, a razão humana acaba criando uma convenção. Convenção essa que seria um conjunto de regras, também chamados de costumes. É
É importante, nesse estudo, nós destacarmos a importância do iluminismo, também chamado de ilustração, para o desenvolvimento do pensamento moderno como um todo e, por óbvio, também do pensamento jurídico moderno. O movimento iluminista, que ficou conhecido pelo abandono do transcendente, ou seja, pelo abandono da metafísica, e pela adoção no lugar disso da razão para explicar o mundo, o iluminismo acabou inspirando também, em certa medida, o justnaturalismo. De que forma? O justnaturalismo entende também que os costumes podem ser derivados da razão humana. Mas enquanto o justpositivismo entende que essa razão humana cria regras, ou seja, a razão cria as regras, o justnaturalismo entende que a razão humana intui essas regras da natureza, ou seja, a razão humana é capaz de verificar a existência dessas regras da natureza, intuindo-as. Veja só, o justpositivismo fala que o ser humano, com a sua razão, cria as regras. O justnaturalismo fala que o ser humano, com a sua razão, intui as regras. Então vamos lá, o justnaturalismo é intuição. Intuição. Percepção. O justpositivismo fala de criação. O certo é que, do iluminismo para cá, o imperativo religioso, metafísico, é substituído pela nossa própria consciência, pela consciência do ser humano. Seja justnaturalismo, seja justpositivismo. O justnaturalismo moderno, portanto, vai falar da consciência humana também, tal qual o justpositivismo. Essa é a ideia de Immanuel Kant. Ideia de Immanuel Kant que vai fundar o solo, vai fundar as bases do direito moderno. Percebam como a modernidade coloca o direito para dentro do ser humano. O direito deixa de ser uma coisa externa, uma coisa fora do ser humano, e passa a fazer parte do interior, da subjetividade humana diante dos fatos. A ideia que o modernismo traz é a de que não existe uma realidade, mas sim inúmeras verdades. Verdades que são o quê? A interpretação do mundo externo pelo indivíduo. Assim, para essa modernidade, que começa com René Descartes e tem um grande impulso com Immanuel Kant, para esse entendimento, não existe realidade, mas sim tantas verdades quantas mentes dotadas de razão. Cada mente dotada de razão é capaz de criar uma realidade. Então, uma verdade. Então, o que existe é um conjunto de verdades que podem ser iguais, semelhantes ou diferentes, opostas. Mas a realidade não existe. Por quê? Porque nós deixamos o externo. Primeiro começamos abandonando a metafísica, que era exterior a nós. E passamos a abandonar também o mundo físico, que também é exterior a nós. A única coisa que importa é o que está dentro de nós. Pode até existir o que está fora, mas o que vale é como eu entendo o que está fora. É isso que vale. E essa ideia, inclusive, foi o que forjou o que nós chamamos de justnaturalismo moderno. Os princípios são naturais. Mas os princípios só existem porque eles foram estabelecidos pela razão humana. A intuição humana, a percepção humana é que os faz existir de fato para o ser humano. Vejam, nada, absolutamente nada subsiste fora da subjetividade do ser humano. Assim, meus caros, para a modernidade, Deus não cria o homem.
mas o homem é quem cria Deus. Para a modernidade, a realidade não existe. E mesmo que ela exista, ela é algo impossível de se conhecer. A única coisa que existe, ou então a única coisa que é possível de se conhecer, é a interpretação pessoal, a interpretação subjetiva dessa suposta realidade. Essa corrente de pensamento é chamada de ceticismo. Ceticismo. Toda essa explicação é a explicação acerca da corrente jusfilosófica chamada ceticismo. Mais que jusfilosófica, filosófica. No direito também, o ceticismo está relacionado a esse entendimento da subjetividade, da única coisa que existe ser o subjetivo humano. Essa corrente também é chamada de relativismo. Relativismo, que pode ser axiológico, também chamado de relativismo moral. Relativismo axiológico ou moral é a mesma coisa que ceticismo, ok? A raiz do relativismo é a ideia de que a validade e o objetivo das normas dependem da subjetividade humana. O que é relativismo moral? O que é relativismo axiológico? O que é ceticismo, que são a mesma coisa? É a ideia de que a validade e o objetivo das normas vão depender da subjetividade humana. Não há nada para fora do ser humano. Está tudo interiorizado. Isso, obviamente, vai permitir, por exemplo, que juízes construam a realidade dos fatos de acordo com a sua compreensão, muitas vezes distantes, extremamente distantes, opostos, de elementos de prova reais, que se impõem a eles. Os juízes olham para a realidade e falam, não foi isso que aconteceu, porque a minha interpretação é diferente. Espera aí. Percebam como o ceticismo, o relativismo moral, acaba trazendo uma insegurança mais do que jurídica, uma insegurança hermenêutica para o direito. Algo bem complexo. Bom, se nós temos o relativismo, o ceticismo, o relativismo moral axiológico, é óbvio que nós teremos uma corrente que vai se opor a esse relativismo. E o que se opõe ao relativismo é o realismo. Por que realismo? Porque o realismo defende que a realidade existe e que, além dela existir, ela pode ser conhecida de modo objetivo pelo ser humano. O termo realidade, o termo realismo vem de realidade, e o termo realidade, já ouvimos, vem de res, que em latim significa coisa. A coisa existe, e ela é como é, independentemente das nossas vontades. Essa é a ideia do realismo axiológico, também chamado de realismo moral. Então vejam bem, de um lado nós temos o ceticismo, que é chamado de relativismo axiológico ou relativismo moral, e de outro lado, combatendo isso, se opondo a isso, nós temos o realismo, que também é chamado de realismo axiológico ou realismo moral. Realismo porque se funda, se baseia na res, na coisa, na existência daquilo que se torna palpável, que se torna observável, captável pelos 5 sentidos humanos. Portanto, é um fenômeno, é aquilo que surge, é aquilo que aparece, em contraste com o númeno, que é aquilo que existe, mas não nos aparece. Númeno e fenômeno, fenômeno. Quando falamos de realismo axiológico dentro do direito, realismo moral dentro do direito, estamos falando dos fenômena, daquilo que surge e que, portanto, existe. An sit. Existe? Lógico que existe. Está aqui na minha frente? Existe.
ok? Essa é a ideia do realismo. O relativismo já não. Será que eu não estou vendo coisa? Muitas vezes eu sonho de uma maneira tão parecida com a realidade que me parece que é real. Aí eu acordo e vejo que era sonho, que não era real. Então, como que eu posso ter certeza que o agora é efetivamente real e não um sonho? Então, deixe-me duvidar de tudo, absolutamente tudo, até da minha própria existência. Esse é o relativismo, ok? Contra ele há o realismo. Não. Há diferença entre sonho e realidade. A diferença é que quando nós não estamos sonhando, nós não acordamos. E quando nós estamos sonhando, nós acordamos, não é? Pois bem, aí vão dizer os relativistas, e se toda a nossa vida for um sonho, etc, etc. Percebam que não há fim nessa discussão, nesta celeuma. O que nós não podemos confundir é o realismo jurídico, que nós vimos na aula passada, e este realismo moral, ok? O que fala? Ó, realismo jurídico e temos o realismo moral. O realismo jurídico é aquele que vai dizer que a norma só existe se ela for eficiente. Vocês se lembram disso? A norma só existe se for eficiente. Já o realismo moral é aquele que vai se opor ao relativismo. Não nos confundamos. Realismo jurídico, a norma só existe se for eficaz. Realismo moral é aquele que se opõe ao relativismo, que fala que a realidade existe. Ao contrário do relativismo, que diz que ela não existe, a única coisa que existe são verdades. Cuidado! Não confunda realismo jurídico com realismo moral ou axiológico. Deixe-me apagar aqui tudo. Pelo menos aprendi a apagar rápido agora. Vamos voltar para a caneta aqui. Pronto. Por que isso é importante para nós, operadores do direito? Infelizmente saiu aqui. Caramba, que coisa, né? Eu tinha colocado esta minha câmera lá para cima, mas tudo bem. Aqui nós temos juízo de fato. Aqui é juízo de fato. E aqui é juízo de valor, apesar de vocês não estarem conseguindo ler, ok? Juízo de fato e juízo de valor. Por que isso é importante para nós? Porque essa discussão ela nos coloca no olho do furacão da discussão sobre como o operador do direito, enquanto ser humano, capta o caso concreto para, a partir dessa captação, emitir os seus juízos. E é nesse sentido que o filósofo David Hume defendeu que existem dois tipos de juízo. Como eu disse, juízo de fato, que é o primeiro aqui, fato, e o juízo de valor. Ok? Fato e valor. Os juízos de fato são aqueles juízos que dizem se algo é verdadeiro ou falso. Por um exemplo, se eu disser para vocês que hoje no lugar do sol nasceu a lua, isso é verdade ou é mentira? Percebe? Nós conseguimos dizer se é verdadeiro ou falso. Quando nós falamos de verdadeiro e de falso, nós estamos falando de realidade. Realidade. A verdade. O que é a verdade? De acordo com Santo Tomás de Aquino, a verdade é adequatio rei ad intellectus et adequatio intellectus et rei. Calma. A realidade é a adequação da coisa ao intelecto e, ao mesmo tempo, do intelecto à coisa. Quanto mais aquilo que eu tenho na cabeça se adequa ao que é real, ao que está no mundo, o que é palpável, mais o que está na minha cabeça é real, é verdadeiro. Percebe? A verdade está relacionada à realidade para o realismo, certo? Já os juízos de valor, ou seja, os juízos que têm a necessidade de valorar alguma coisa, eles correspondem aos fins da vida humana.
e os fins da vida humana, de acordo com Rumi, não têm base que possa ser demonstrada racionalmente. Vou dar um exemplo disso. A eutanásia. A eutanásia é justa ou é injusta? Esse é um tema que nos conduz a um confronto de valores diferentes. Que valores são esses? A gente coloca em rota de colisão o valor vida, o valor dignidade humana, o valor compaixão, o valor amor. Enfim, é necessária uma valoração para se chegar a um juízo. Immanuel Kant ele vai falar da mesmíssima coisa que Hume, só que ele é um cara complexo. Ele gosta de complicar. Enquanto Hume fala de juízo, de valor e juízo de fato, David Hume vai dar um nome mais complicado para a mesma coisa. Tá bom? O que é juízo de fato para Hume, Kant chama de juízo sintético. E o que é juízo de valor para Hume, Kant vai chamar de juízo analítico. Muito fácil de entender, veja só. O juízo analítico vai fazer o quê? Analítico vem de análise. O juízo analítico analisa o objeto, ou seja, ele valora o objeto. Já o juízo sintético é de síntese. A coisa é tal qual é. É sintético o juízo. Simples, simplificado, sintético. Juízo de fato. O juízo analítico vai analisar, vai valorar, portanto, é o juízo de valor. Juízo sintético e juízo analítico, que eram palavrões para vocês, agora se torna algo claro, esclarecido. O juízo sintético é um juízo de fato, simples. O juízo analítico é um juízo de valor, complexo. Precisa se valorar o objeto antes de chegar a um juízo final. Prossigamos. Sim. Pois bem. Aqui eu, como professor, tenho que expor o que tem acontecido às pencas na prática jurídica. O que nós temos visto acontecer com juízes, com promotores, com defensores públicos, com advogados. O que há... Não é só isso, não. Na verdade, estou até me lembrando de algo que aconteceu comigo, né? Isso acontece até com expertos. Com os expertos que elaboram laudos. Deveria ser técnico, mas não é. Eu vou explicar por quê. Juízes, promotores, advogados, técnicos jurídicos, né, judiciais, todos eles têm feito uma salada, têm feito uma confusão entre o que é juízo de fato e o que é juízo de valor. Vamos para um caso concreto, por exemplo. Tem uma pessoa morta. Dizem que é Mévio. Vamos para o Mévio e para o Tício. Mévio está morto. Dizem que Tício matou Mévio. Aí nós perguntamos, Tício matou Mévio? Essa resposta é sim ou é não. A afirmação Tício matou Mévio ou é verdadeira ou é mentirosa. Não existe um juízo de valor aqui. Não. O que é matar? A gente sabe o que é matar. É o objetivo. Não carece de juízo de valor. Agora, será que Tício matou Mévio quando ele estava tomado de uma violenta emoção logo após uma injusta provocação de Mévio? Veja só, a injusta provocação da vítima é tanto um juízo de valor quanto um juízo de fato. É juízo de fato no sentido de nós podermos afirmar se a provocação aconteceu ou não. E é juízo de valor quando nós temos que verificar se essa provocação foi justa ou injusta. O que é justo? O que é injusto? O que é uma provocação injusta? O que é uma provocação justa? Percebam que nós temos que valorar isso. Então, isso é um juízo de valor. Ou juízo analítico, de acordo com Immanuel Kant. Agora, Tício matou Mévio é um juízo de fato, é um juízo sintético, baseado na realidade. Então, não se confundam. Não criem casos concretos, achando que tudo é juízo de valor. Não valorem o que é fato. Valorem o que é do mundo de valor, o que é do mundo axiológico. E por isso que eu cito Hume aqui, não se extrai o valor de um fato. De um não se chega a um dever ser.
Percebe? Agora, se vocês sofrem de alguma síndrome messiânica, de algum delírio messiânico, e vocês querem trocar a veste talar de vocês, ou seja, a toga ou a beca, se for juiz, né, beca, por vestes divinas do Olimpo, então vocês têm que buscar amparo em parte das ideias de Hilary Putnam. Hilary Putnam faleceu, acho que em 2016, 2017, se não me engano. Ele é um contemporâneo nosso, portanto, estadunidense, filósofo, e ele contesta a ideia de Hume de que não se extrai valor de um fato. Para ele, os fatos comportam valorações. E aí, meus caros, se vocês sofrem do delírio messiânico, querem ser os escolhidos, querem ser seres divinos, né, que criam a realidade de acordo com suas vontades, vocês param por aqui. Vocês param por aqui, porque para isso é suficiente. Os fatos comportam valorações. Ponto. Porque se vocês continuarem estudando o Hilary Putnam, vocês vão perceber que vocês vão perder a característica de deuses. E não é isso que vocês querem, né? Na qualidade de futuros juízes, por exemplo, né? Aliás, uma característica fundamental da maioria maciça dos juízes é essa, né? O endeusamento, o se achar algo para além do ser humano médio. É isso que acaba arruinando o nosso direito. Pois bem, Putnam continua. Ele fala que os fatos comportam valorações, mas que as valorações surgem somente mediante um debate ético. Oh, peraí. Mas um debate ético envolve outros posicionamentos. Envolve algo que está para fora de mim. Não. Eu gosto da subjetividade. Eu gosto tanto da subjetividade que eu me filio à ideia de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que fala do super-homem. O que é a ideia do super-homem? Do Übermensch. Über, superior, Mensch, ser humano. Übermensch, ser humano superior, super-homem, traduzido para o português. Nietzsche fala, não existe metafísica, não existe nada para além de você mesmo. E como não existe nada para além de você mesmo, você tem que ser forte o suficiente para fazer valer as suas vontades. As suas vontades são entronizadas. E seja forte, seja o mais forte que você puder para fazer valer as suas vontades, para que as pessoas respeitem e cumpram as suas vontades, ajoelhem-se perante as suas vontades. Quanto mais forte você for, menos você vai se ajoelhar para as vontades dos outros e mais os outros vão se ajoelhar para as suas vontades. Portanto, você que quer ser juiz de direito, exatamente para reproduzir essa ideia de super-homem, de super-forte, talvez porque tem um pênis pequeno, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Se você quer ser um juiz para ser desses, não estude Hilary Putnam até o final. Encarne a ideia do Übermensch, do super-homem, e seja mais um tirano de toga. Porque Hilary Putnam vai falar que as valorações dos fatos dependem de um debate ético. E se a gente fala de ética, a gente está falando de ética, ethos, aquilo que está externo, alheio, para fora do ser humano. As regras externas, debate ético vai depender da vontade dos outros também. Isso não coaduna com a ideia, com o ideário daquele que quer ser o cafajeste jurídico, que quer vestir a sua veste talar e conspurcar a justiça, o sacrossanto nome da justiça, de acordo com as suas vontades, seus desejos e seus achismos. Você, de síndrome messiânica, de delírio messiânico, estude Nietzsche e faça um favor. Suma da minha frente. Saia daqui que você não é bem-vindo. Você é um ser humano patético para aqueles que pensam o direito, para aqueles que entendem que a justiça é algo a ser alcançado e que é muito diferente das minhas próprias vontades, da minha bile e dos meus desejos. Minha função como professor é dar esse puxão de orelha. Professor de filosofia. Filosofia do direito. Pois bem, para nós terminarmos esta aula, nós vamos fazer uma correlação entre o relativismo moral e o realismo moral. As teorias do direito natural
costumam ter um componente de realismo moral. Vou escrever aqui que é melhor. Direito natural. E se eu estou falando de direito natural, eu estou falando de juspositivismo, ok? Por quê? Por que o juspositivismo, jusnaturalismo, por que o jusnaturalismo se adequa ao realismo moral? Porque as correntes jusnaturalistas buscam a solução do problema jurídico clássico, né? A partir do problema jurídico, a partir do caso concreto. Então nós temos aqui um caso concreto. E o jusnaturalista clássico vai olhar para esse caso concreto e vai extrair o justo meio termo entre os extremos. Temos um extremo A, temos um extremo B, e o justo meio termo entre os extremos seria a justiça. Esta é a atividade do jusnaturalista clássico, ok? Aquele que se filia ao direito natural. Já o juspositivismo costuma adotar o relativismo moral, o relativismo axiológico, como nós vimos. Na medida em que o que importa não é bem a realidade, lembra do ceticismo, mas sim o pacto social que cria a norma. Afinal de contas, se existe um pacto social, existem vontades humanas envolvidas, porque um pacto, um contrato, nada mais é do que um acordo de vontades. Então, se existe um pacto social, existe um acordo de vontades, e a vontade ela é subjetiva, ela aponta para dentro. Veja, o realismo moral aponta para fora, o relativismo moral aponta para dentro. Perfeito? Bem, na próxima aula nós vamos tratar das correntes da filosofia moral. É um passo fundamental para que nós consigamos tratar da relação entre o direito e a moral, que seria na aula subsequente à aula que vem. Ok? Então vamos adiante, meus caros, vamos adiante. Eu sei que a matéria não é simples, a matéria não é fácil. Filosofia não é fácil. O direito não deveria ser fácil. O direito está absurdamente fácil porque ele virou papagaiar as ideias dos outros. E a filosofia nos faz pensar. O direito deveria ser pensado e não reproduzido imbecilmente. Ok? Vamos lá. Espero vocês na próxima aula do nosso curso de Noções Básicas Fundamentais de Filosofia do Direito. Até lá.